E aí, pessoal, vamos a mais uma perguntinha que vocês enviaram aqui. Vamos ver se eu consigo responder. Por que não podemos regenerar parte dos nossos corpos como os lagartos? Olha que interessante. Pelo menos pra mim, que tô muito acostumado com todo esse universo de super-heróis, de HQs, né? Que a gente tem aí Deadpool, Wolverine, Hulk, Lobo. São personagens que têm um processo de regeneração muito foda, né? Então é legal a gente imaginar o quão foda seria a gente conseguir regenerar um membro, né? É muito doido de se pensar. Mas a pergunta realmente não é por que os lagartos conseguem fazer isso, e sim por que a gente não consegue fazer isso, né? Tem um motivo. E eu já adianto que está relacionado com câncer. Eita, nós. Mas vamos entender. Pra gente entender a nossa parte, a gente tem que entender como que funciona esse processo nos animais, tá? Então vamos pegar, por exemplo, o próprio exemplo aí da pergunta do lagarto. Esse lagarto perdeu a cauda, que seja por um processo de autotomia, né? Que é essa perda voluntária do membro para ele conseguir fugir. Uma estratégia que não só é exclusiva dos répteis, tá? A gente tem invertebrados que conseguem fazer isso também, enfim. Então ele perde essa parte da cauda. E o que acontece ali naquelas células que ficaram no corpinho desse lagarto não é simplesmente uma regeneração, acontece algo muito mais incrível ali. Essas células, elas retornam para um estado mais simples, uma coisa parecida ali com células-tronco. Esse aglomerado que fica é chamado de blastema. E é a partir daí que nós temos a reconstrução de músculos, de pele, de vasos sanguíneos, de cartilagem. Então, assim, não fica perfeito, tá? Mas fica funcional o suficiente para sobreviver. A natureza, ela meio que aceita um remendo ali, mais ou menos, um remendo funcional, mas ela não aceita algo perfeito. Ok, Vinícius, mas por que nós, seres humanos, não conseguimos fazer isso, né? Nós que somos seres tão mais evoluídos, por que a gente não consegue fazer isso? Bom, porque para isso, para essa regeneração, nós precisamos de 3 coisinhas muito importantes. Primeiro, as células precisam se multiplicar muito, tipo, um nível absurdo de multiplicação. Segundo, nós precisamos perder especializações de certas células. E terceiro, nós precisamos regredir a esse estado mais primitivo, digamos assim, né? As células têm que voltar nesse mesmo estado que seria parecido ali com células-tronco. Beleza, sabe quais células fazem exatamente isso? Pois é, as células cancerígenas. Ao longo do processo evolutivo, o ser humano, os mamíferos, né, no geral, eles pegaram uma linha bem diferente da linha dos répteis. Então, o que nós temos? Nós temos um sistema de controle de células muito mais rígido, nós temos mecanismos que impedem as células de voltarem no tempo, né, esse processo da célula voltando a um estado mais primitivo, e se alguma coisa sai do controle, essa célula morre, né? Então, esses processos protegem a gente do câncer, tá? Então foi meio que uma troca. Mas aí você deve estar pensando agora, né? Não, então foi uma troca de bosta, porque eu não consigo regenerar nenhuma parte do meu corpo e ainda assim nós temos milhares de pessoas morrendo de câncer todos os dias. Mas isso poderia ser bem pior, acredite se quiser. Então esses animais, eles também têm as suas proteções contra o câncer, mas se for comparar com a gente, né, nós temos um sistema aí bem mais eficaz de proteção. A gente teve que abrir mão de uma coisa que é a questão da regeneração, né, dessa estrutura complexa, para isso, né, para proteger do câncer. Olha aí que loucura. E outros aspectos que a gente precisa colocar aqui na mesa aqui assim, é uma complexidade muito grande, né? Não tacando os bichinhos pra merda, mas assim, vamos lá. Só pra gente poder reconstruir um braço humano, exige um nível de precisão absurdo, né? Os ossos, eles têm que estar certinhos, tem que ser a musculatura correta, tem que ter a ligação com os vasos sanguíneos corretamente, os nervos, eles têm que estar conectados assim milimetricamente, porque qualquer coisinha que der errado nisso, você vai ter um braço, mas ele não vai ser funcional, não vai adiantar muita coisa. Nos largatos, a cauda, ela é um sistema mais simples, digamos assim. No ser humano, qualquer membro é uma coisa, tipo assim, super integrada e super difícil da gente imaginar. A gente teria que ter um mapa celular ali muito, mas muito gigantesco. Fora outras coisas que a gente não tá considerando, por exemplo, o custo evolutivo disso, a energia que isso aí ia custar pra gente também, né? Porque regenerar um membro, você tem ali um consumo altíssimo de energia, é uma coisa que pode levar ali alguns meses ou anos, você deixa o animal vulnerável. Então, pensando, né, nos nossos ancestrais, isso não era vantajoso, né? Porque, tipo assim, o que é mais vantajoso? Você ficar ali um tempão se recuperando, né, meio vulnerável, ou você ter uma cicatrização mais rápida, um impedimento ali de infecções, certo? E te manter vivo, que é o principal, né? Porque a natureza é isso, gente, não é a busca do melhor corpo, é o corpo que vai sobreviver, é o corpo que vai funcionar. E é isso que funcionou pra gente. Então, eu espero que eu tenha respondido essa pergunta, é algo realmente muito interessante e seria muito legal se a gente realmente conseguisse regenerar os nossos membros, ia ser algo assim, muito foda. Mas enfim, é isso, valeu.